De volta com o RO Record desta noite de segunda-feira. Drama, tragédia. Mãe e filho entram saudáveis no hospital de base Ari Pinheiro, em Porto Velho, e saíram mortos. Indignação e trauma. Como explicar mais 2 vidas perdidas na maternidade do hospital de base? No cartão da gestante, o carimbo do Centro de Referência da Mulher fez questão de estampar: a gravidez de Rosimara era de alto risco. Ela já sabia. Fez mais de 10 consultas pré-natais. A cesariana foi agendada. Só que o rumo desta história trilhou para um fim. Rosimara Monteiro da Costa, de 35 anos, morreu após dar à luz a Kaique, aqui na maternidade do Hospital de Base Ari Pinheiro. O bebê tinha 4,175 kg. Os dois deram entrada no hospital saudáveis. Kaique apresentava batimentos cardíacos, segundo a família, e a Rosimara veio até aqui sem dores. Só que até agora, ninguém sabe como a morte dos dois aconteceu, porque a família não teve acesso ao prontuário médico por causa do feriado de Páscoa. De 1h da tarde até 10 horas da manhã do outro dia, quantas horas são que fica um apagão? Que a gente não sabe o que aconteceu com ela, o que ela sofreu, o que ela sentiu, ninguém sabe. Aí é a grande dúvida, a dor no coração de cada parente que fica, é a sensação de abandono que ela teve, né? Porque de 1h da tarde até 10 horas da manhã, o que aconteceu com ela? A gente não sabe. Tatiane, irmã mais nova de Rosimara, diz que acompanhou a gestação da irmã de longe, no Amazonas. Ela é enfermeira e não entende por que sua irmã foi proibida de entrar sem acompanhante no hospital na hora da internação. Para ela, o descaso iniciou a partir daí. O único contato com a irmã era por telefone. O Brasil tem essa lei da gestante ter o direito ao acompanhante, de escolher seu acompanhante, se quer o marido, se quer uma parente, a mãe, uma irmã, é a gestante que escolhe. Então quer dizer que Rondônia não faz parte do Brasil? Tatiane também afirma que a irmã foi medicada para sentir dores na indução de um parto normal e que ninguém sabia dizer se Rosinéia teve Kaique de forma natural ou através de cesariana. A resposta demorou 2 dias para vir. No último contato, 11 horas da noite, ela disse que estavam aplicando medicação, né, para induzir ao parto, para ver se ela tinha dor, que eu acredito que seja ocitocina, mas que ela não estava nem conseguindo falar, não dava as informações direito. A partir daí, 2 horas da manhã tentaram contato, não conseguiram mais, e aí depois o celular já estava desligado. Nem o contato que vocês tinham era por celular? Só por celular. O pai do bebê e esposo de Rosimara não se conforma. Seria o primeiro filho do casal. O que era para somar e formar uma família deixa apenas solidão. Meu primeiro filho com ela. Vocês esperaram todo esse momento? Eu estava muito feliz, né? Ela foi minha companheira por 10 anos. Eu não consegui nem entrar dentro de casa. Dona Rosinéia sequer consegue falar na hora do velório do neto, além da perca da filha. Para ela, uma dor sem fim. Fica agora apenas dúvidas no mais novo caso a ser investigado. O que aconteceu para o bebê Kaique e a mãe Rosinéia falecer na hora do parto? Por que a mãe não pôde ter acompanhante? E por que o prontuário médico não foi liberado? Prepare seu coração, porque não termina por aí esse caso. O competente trabalho da repórter Marina Espíndola continuou durante todo o final de semana e adentrou esta segunda-feira, e creio que ainda tem muito trabalho pela frente.
Ela é o exemplo vivo e real do jornalismo verdade do sistema Imagem de Comunicação, que retrata todo o esmero no trato com a verdade que tem todos os repórteres desta equipe. O hospital de base, procurado pela nossa reportagem, disse que só entregaria o prontuário de atendimento com ordem judicial. Isso foi dito pelo diretor do hospital aos familiares desta parturiente que acabou morrendo. Mas o secretário adjunto da Saúde, quando foi ouvido, disse que a decisão é equivocada. Maiorquim anunciou que vai abrir uma sindicância e a família garantiu que vai denunciar toda essa tragédia ao Ministério Público do Estado. Em busca de respostas, nossa equipe acompanha a família de Rosimara no acesso ao prontuário médico do hospital de base. São 10h20 da manhã de segunda-feira, o Johnny já está aqui e vai atrás do prontuário. Você já pediu, já conversou com alguém lá dentro? Gente, minha cunhada está tentando pegar lá, ela fez o pedido, eles falaram que ia procurar. Aí ela ficou lá enquanto a gente veio aqui. Dá atenção a vocês. Vamos ver como é que está essa situação lá dentro, né, Johnny? É isso. Sem dar entrevista, o diretor da unidade informou que só poderia liberar o documento através de ordem judicial. Já o secretário adjunto de saúde, Dr. Luiz Eduardo Maiorquim, deixou claro que o procedimento para a liberação do documento somente com ordem judicial é equivocada e que no prazo de 24 horas após o requerimento junto à parte administrativa do hospital, a família tem o direito de saber como foi realizado o atendimento de Rosimara e seu bebê Kaique, com um prontuário médico em mãos. O prontuário, ele é um documento do paciente, sob a guarda do hospital. Então a família tem acesso sim ao prontuário médico, eles podem fazer o pedido. O prontuário, ele é tirado toda a cópia integral do prontuário e fornecido ao familiar responsável pela Rosimara. Sim. Uma sindicância deve ser instalada nos próximos dias, a fim de descobrir o que aconteceu com a mãe e o bebê na noite da última quarta-feira. Por enquanto, a secretaria não assume erro médico nem negligência no atendimento de Rosimara. O secretário afirma apenas que a indução ao parto normal na paciente aconteceu com o uso de medicamentos, o que é uma prática médica corriqueira. Só que a morte dos dois foi uma fatalidade e lamenta. Que houve uma situação fatídica de um descolamento de placenta de forma aguda, abrupta, com um sangramento muito grande dentro do útero, que não houve um sangramento externo, com uma avaliação e verificação de um sofrimento fetal com ausência de batimentos e com a tecnicidade correta da indicação da cesariana naquele momento, que até então todos eles estavam esperando que aconteceria um parto natural para a Rosimara. Jones perdeu o contato por telefone que fazia com Rosimara por volta das 23 horas da quarta-feira. Depois disso, a única notícia que se tem é que às 8 horas da manhã de quinta, ela foi a óbito, conforme a certidão. A família não sabe que horas foi realizada a cesariana de Kaique, mas o bebê já não apresentava mais sinais vitais e foi reanimado após a cirurgia, só que não resistiu sem os aparelhos. O que eles estavam esperando, que eu acredito que é isso que deve ser feito, uma evolução natural do trabalho de parto, com a indução. Por isso que eles fazem avaliação de hora a hora, para ver se o trabalho de parto não está levando um sofrimento para o bebê. Nesse interim entre uma verificação e a outra, avaliaram que o bebê entrou em sofrimento fetal ou em parada cardíaca intrauterina. E aí tomaram-se então a conduta da urgência cirúrgica, da emergência do ato da cesariana. Ele explica ainda que a determinação em não poder entrar com acompanhante na unidade de saúde é interna, alegando risco de contaminação. Evidentemente, quanto maior o número de acompanhantes dentro da unidade hospitalar, maior é o risco de contaminação, de infecção cruzada. Então, o hospital de base ele segue um protocolo. Que protocolo é esse? Protocolo interno em relação a número de acompanhantes e quais seriam as indicações de terem acompanhantes dentro do hospital. Menores de idade, maiores de 62 anos, então tem protocolos internos que o hospital tem que seguir. O que contraria a Lei Federal do Acompanhante de 2005, número 11.108, que assegura que a mãe de parto normal pode levar com ela uma pessoa.
Rosimara, até o momento da cirurgia, foi tratada como uma gestante de parto normal, pois foi induzida a todo momento um parto natural e mesmo assim não teve direito de ter um parente próximo. Agora, a família deve formalizar a queixa junto ao Ministério Público e também à ouvidoria do SUS. Mesmo assim, as denúncias não trarão de volta Rosimara e Kaique, mas a família garante que não deve deixar o caso sem respostas. Este caso não ficará sem resposta, porque nós estaremos aqui cotidianamente cobrando o resultado desta sindicância ser instaurada lá dentro do hospital de base para saber o que aconteceu. Tem uma sucessão de fatos aí que desperta perguntas e indagações. Primeiro, ela foi encaminhada pela maternidade Mãe Esperança, a maternidade do hospital de base, por se tratar de uma gravidez de alto risco. Chegando lá, foi impedida de adentrar junto com ela na maternidade um acompanhante. Um direito que é legal, é um direito legal. Existe uma lei federal que não pode ser descartada nem sobreposta por uma norma interna de nenhum hospital público ou particular do Brasil, porque é uma lei federal. A lei federal, nós consultamos a maior autoridade de direito médico do estado de Rondônia, o Dr. Cândido Ocampo. E ele disse que essa lei está em vigor desde 2005. Toda paciente que vai ter um parto normal, ela tem direito a escolher da sua livre escolha uma pessoa para lhe acompanhar durante o parto e após o parto, até 10 dias de internação, segundo a lei. E foi-lhe negado esse direito por quê? Por que foi negado a esta mulher, a esta parturiente, o direito de um acompanhamento? Isso não está muito bem explicado, porque até então, conforme palavras do próprio secretário da CESAL, estavam tratando o caso dela como uma gravidez que poderia ter um desfecho normal, um parto natural, sem cesariana. Só depois, lá na frente, na evolução da situação, que detectaram que a criança estava tendo sofrimento com a evolução do trabalho de parto, é que decidiram pela cirurgia, pela cesariana. Aí tudo bem, sem se tratando de cesariana, por uma questão de acesso à sala de parto, aí sim, o médico é que decide se pode ter ou não acompanhante. Se é necessário ou não acompanhante, mas se ele concorda ou não. Né? Mas até o parto normal, isso aí é direito garantido pela Constituição, pela lei federal, que não pode ser afastada, né? Por uma resolução interna de nenhuma unidade hospitalar. Então, isso não está muito bem explicado. Por que ela não teve esse direito a uma acompanhante lá dentro da maternidade do hospital? O que chama a atenção, Sérgio, é que no pré-natal tá lá o carimbo enorme ali no pré-natal dela, tá escrito gravidez, lá pré-natal de alto risco. Então, como tentar induzir? Eu não sei quais são as normas utilizadas aí no caso desse, se tem que induzir mesmo ao parto normal, mas eu aqui leiga no assunto como sou, eu imagino que se a pessoa já tem uma gravidez de alto risco, o certo é chegar e já colocar na cirurgia, né, Sérgio? Já que é de alto risco assim, eu não sei se essas são as normas, mas chega a ser muito estranho, porque a paciente já tinha ali uma indicação de alto risco, no mínimo deveria ter um acompanhante, se caso acontecesse algum problema grave, né? É outra questão que a família coloca e é muito pertinente e precisa de uma explicação. Inclusive, nós vamos procurar autoridades médicas desta área de especialidade para nos explicar. O feto pesava mais de 4 quilos. A gravidez era de alto risco. A expectativa dela, inclusive, e da família, é que ela ia dar entrada no hospital de base para ser imediatamente submetida a um parto cesariano, para a retirada daquela criança devido à massa corpórea do feto. Pois é. Não, chegaram lá, deixaram ela lá esperando. Não, isso era para ter a dor do parto, ter um parto normal, humanizado, segundo o SUS. Eu não sei exatamente quais são as recomendações médicas que induzem ao profissional de medicina, ao obstetra,
realizar imediatamente uma cesariana numa parturiente. Mas a expectativa dela e da família é que ela ia ter o filho através de uma cesariana. Bem, acabou tendo o filho através de uma cesariana, mas por outras circunstâncias. Quando a situação já estava grave, na casa, né? Do sem jeito. Pois é. Praticamente na casa do sem jeito. Os batimentos cardíacos da criança já estavam quase a zero. A hemorragia interna numa situação irreversível. Ela veio a óbito, a criança conseguiu ser reanimada. Ainda sobreviveu um dia, algumas horas. E depois veio a óbito. Gente, precisa dar um basta nessa situação. Porque não é o primeiro caso. Não é o segundo caso. Não é o terceiro caso. Se você for fazer uma retrospectiva dos casos apenas daqueles que nós fomos procurados, né? Aqui e tivemos conhecimento, esse já passa do 10º caso. E por que você esperar até as últimas consequências que uma parturiente tenha o seu filho através de um parto natural, sem providenciar logo uma intervenção? Posso falar, Sérgio? Pode. Posso até estar errada e não vou generalizar, alguns profissionais apenas. Me desculpe, mas o nome disso parece ser preguiça, né? É preguiça porque o trabalho do parto da cesariana é muito mais demorado e compete muito mais ao médico do que ao próprio paciente. Já no parto normal, é a paciente que faz o seu próprio parto. Então, desculpe falar, mas eu acho que parece preguiça. E outra coisa, fica aqui o nosso pedido ao Ministério Público, ou sei lá quem vai, a competência de quem vai ser esse caso, mas vamos lá, gente, botar o pé na porta do hospital de base, que regimento interno tem que acabar. É lei federal. A grávida tem que ter um acompanhante. Isso é lei federal. Cadê o Ministério Público, seja lá quem for, vamos meter o pé na porta do hospital de base e mostrar para eles que tem lei federal e que é preciso cumprir. O que não pode mais é aceitar isso, Sérgio. Mortes de bebês e de parturientes por causa desse tal parto humanizado. Pois é, e bebês sumindo aí, poderiam ter sido evitados aí com acompanhante lá nessa hora tão importante e tão difícil da vida de uma mulher. Então, vamos aí, sei lá quem vai, a competência de quem pode ser isso, mas vamos meter o pé na porta e mostrar para eles que existe uma lei federal que é muito maior do que um regimento interno. Muito bem, olha, aqui na página do Balanço Geral tem uma postagem de uma telespectadora nossa, um depoimento também daqueles de arrepiar. Gente, nós do Departamento de Jornalismo do Sistema Imagem de Comunicação não saímos por aí atrás de caso nenhum. Nós somos procurados. E pela nossa responsabilidade social de comunicadores, nós temos que procurar elucidar, porque apesar de ser um caso específico, com pessoas que têm seu CPF, trata-se de um serviço público de saúde que está amanhã sujeito a atender a minha mulher, a sua mulher, exatamente, a mulher de qualquer um cidadão. E ali precisa ter um atendimento digno, de qualidade, porque ali ninguém está fazendo nada de graça. Ninguém está fazendo nada de graça. Olha só, a Bruna Tatielli diz o seguinte: tive um parto prematuro em 2012, lá, e eu estava menor de idade, tinha 17 anos apenas. E não deixaram minha mãe ficar comigo. E ainda tive o meu bebê em cima de uma maca, em sala, praticamente sozinha, pois tinha uma enfermeira que tinha acabado de entrar na sala e eu falei que meu bebê estava saindo. Ela olhou para minha cara e disse: espera aí, e foi saindo da sala e eu tive que segurar o braço dela e pedir: pelo amor de Deus, me ajude. E na mesma hora meu bebê nasceu. Ela não sabia o que fazer, me deixou sozinha, diz aqui a Bruna, e saiu para chamar outros médicos. Sua observação: meu bebê já tinha saído, era prematuro, fora que depois que o médico chegou e pediu para ela pegar a tesoura para cortar o umbigo, ela não sabia qual era das várias tesouras lá, qual era que tinha que pegar. Então, gente, olha, isso são situações que não podem acontecer numa unidade de saúde do porte do Hospital de Base de Porto Velho. Gente, o Hospital de Base de Porto Velho é o maior hospital público, tá certo, da Amazônia Ocidental. Ali se realizam cirurgias complexas, inclusive de coração.
O centro de hemodinâmica do hospital de base é uma coisa do terceiro mundo. Profissionais altamente gabaritados que trabalham ali, e nós conhecemos alguns, e não podemos permitir que uma coisa dessa natureza continue acontecendo numa instituição daquele porte. Nós temos confiança e temos certeza que ali trabalham pessoas dignas, capacitadas e que salvam. Neste dia que essa senhora morreu e no dia seguinte que seu bebê morreu, com certeza muitas pessoas nasceram lá, muitas parturientes tiveram seus partos lá, dentro da maior tranquilidade. Vou falar no HB, olha só, Sérgio, psiquiatria do hospital de base, denúncias se repetem e novas cenas do final de semana reiteram aí que pacientes continuam abandonados. Superlotação, falta de medicamentos e uma estrutura precária para trabalhar. Essas foram algumas das irregularidades denunciadas por funcionários da ala psiquiátrica do HB, um dos maiores hospitais da região norte. A psiquiatria nunca foi vista com respeito. É muito difícil tu passar noites e noites vendo aquele povo gritando, pedindo por socorro, e você não ter medicação. Nós ficamos 6 meses praticamente sem Aldol, uma medicação essencial para conter a agitação do paciente. São pacientes extremamente fortes, são pacientes jovens, com menos de 25 anos. E a situação degradante do atendimento prestado aos doentes mentais não mudou, mesmo depois das denúncias feitas aqui na TV Candelária. Essas fotos feitas neste fim de semana revelam que tudo continua igual. De acordo com os servidores, nos finais de semana não existe nenhum funcionário da limpeza. E o resultado é este. A sujeira impressiona nos banheiros utilizados pelos pacientes. Na tarde desta segunda-feira, nossa equipe foi recebida pelo diretor-geral do Hospital de Base, Nilson Paniagua, que negou algumas das irregularidades denunciadas na reportagem. Com relação à superlotação, este é um hospital que vai acolher sempre todo e qualquer paciente com doença mental. Estamos passando momentaneamente por uma superlotação, porque na realidade ninguém vai deixar de acolher esses pacientes. Nós vamos ter que acolher tendo ou não condições, né? Porque não há outro lugar no estado para esses pacientes. Na realidade, na denúncia, estão dizendo que falta 6 meses de medicação. Isso na realidade é uma inverdade. Né? O hospital não fica sem remédio durante 6 meses. Paciente nenhum fica sem remédio durante 6 meses. Pode ter faltado momentaneamente, mas que foram prontamente corrigidos. E no momento, confirmei com o nosso gerente de farmácia e não há falta de remédio. Agora a gente viu em algumas imagens que tinha pacientes deitados na cama sem lençol. Os lençóis estariam sendo usados para fazer essas tiras de contenção. É outra característica do nosso paciente psiquiátrico. Ele prefere se deitar no chão, no colchão. Ele não faz uso do lençol. É um paciente, como ele está fora da realidade, ele começa a rasgar os lençóis. O diretor questionou a forma como as denúncias chegaram até a TV Candelária. O que a gente acha estranho é que essa direção aqui, o secretário Pimentel, esta direção, este governo, está sempre de portas abertas para atender os funcionários, para atender os familiares desses pacientes e por algum motivo escolheram se mascarar, não mostrar a face, né? Isso não existe mais nesse hospital. As portas estão abertas para vir conversar, para dar sugestões, porque essa é a nossa função, ajudar os nossos pacientes. Ao ser questionado se o tipo de tratamento que é oferecido aos doentes mentais atende à legislação brasileira, Nilson reconheceu que existem falhas. O atendimento está aqui conforme a gente pode atender esses pacientes. Tá certo? Nós não vamos negar atendimento para ninguém aqui. Se no momento há uma superlotação, esse momento é passageiro, é transitório, nós mandamos equipe para ajudar esses funcionários nossos, mas jamais vamos deixar de atender esses pacientes, porque é o único lugar que eles têm.
Tá? Muitas das vezes, a sociedade vira as costas. Muitas das vezes, as famílias não querem esses pacientes. O que é mais fácil? Deixar no hospital. Jamais vamos deixar de fazer isso, vamos sempre acolher esses pacientes. Mas todo mundo tem responsabilidade. A sociedade, as famílias, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Com a autorização do diretor-geral aqui do Hospital de Base, nós vamos ter acesso à ala de psiquiatria e vamos ver de perto os problemas denunciados. Nossa visita foi acompanhada de perto por uma equipe do Departamento de Comunicação do Governo e da Assessoria de Imprensa do Hospital de Base. Na área psiquiátrica, fomos recebidos pela coordenadora técnica, Simone Machado. Temos as nossas fragilidades, né? E trabalhar com um paciente mental é bem mais complicado. Tem toda a complexidade da patologia. O local está bem diferente das imagens mostradas na reportagem. Todas as camas das enfermarias possuem lençóis. Os banheiros tinham acabado de serem limpos e a sala de medicamentos estava abastecida. Apesar do local estar limpo, faltam profissionais para atender os pacientes. A enfermagem é plantão, escala de plantão. Os médicos, nós temos 3 psiquiatras visitadores, né, que passa todo dia pela manhã, e nós temos uma clínica geral, né, e que ela fica sobre aviso também com alguma intercorrência que precisar aqui na ala psiquiátrica, a gente liga e ela vem. E também tem os médicos, né, do HB, se precisar de um cardiologista, né, com emergência, aí a gente solicita e eles vêm. Nossos funcionários, no momento, eles estão com uma diferença que vai ser sanada, porque o nosso concurso de estatutários já estão sendo convocados para assumir dentro da psiquiatria. Boa noite para você. Fique agora com mais um capítulo dos 10 Mandamentos.